Oi, gente! Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem-vinda também, Obrigada, Zoe. é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar recebendo hoje a Zoe Lili aqui no meu canal. Na verdade, a gente tá gravando pro podcast Psicologia na Prática, mas eu tenho um canal no YouTube que também é Psicologia na Prática. E esse aqui é um episódio, a primeira vez que eu chamo uma convidada, e principalmente no meu escritório, a primeira vez muito de todas. Lindo, tá muito lindo esse escritório. Obrigada. E aí, o que a gente pensou em fazer? Um episódio em comemoração a mais de 1 milhão de plays lá no nosso podcast no Spotify, Psicologia na Prática. E eu abri uma sugestão e muita gente me indicou que eu convidasse a Zoe. Vocês provavelmente já devem acompanhar ela de um monte de trabalho que ela faz muito massa. E o que eu tô achando muito legal, Zoe, da gente poder hoje trazer um assunto aqui que talvez não seja um lugar que as pessoas te veem comumente falando, né? Porque a Zoe faz um monte de coisa. Eu vou apresentar ela para quem não conhece, mas ela é pastora, cantora, artista, escritora, faz um monte de coisa legal. E é uma pessoa que eu resolvi trazer ela aqui principalmente por ser alguém que é referência para muita gente, de uma pessoa madura que aconselha muita gente, que tem uma jornada de autoconhecimento muito legal. E eu gosto muito de conversar com ela sobre esses assuntos e eu acredito que o nosso papo aqui vai poder te ajudar na tua jornada de autoconhecimento também. E Zoe, queria que... Bom, você podia se apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Eu falei algumas coisas que você faz, mas eu não sei se é a melhor forma de te apresentar. Não sei muito bem me apresentar, mas eu conheci a Lana faz alguns anos. Sim. Quando ela se mudou para São Paulo. E tem sido um prazer conversar com ela sobre muitos assuntos sobre saúde mental, sobre coisas que eu acho que essa geração está precisando muito no momento, Sim. né? No momento eu estou estudando psicanálise para me tornar psicanalista daqui a alguns anos. Então estou muito feliz. É uma área que eu gosto muito. Tenho muitas pessoas na minha vida que são psicólogos. Uhum. Não sou psicóloga. Não sei Embora muita gente ache que é, né? Mas... no momento não. Mas gosto muito de falar sobre isso. Então é um prazer, é uma alegria estar aqui. Demais, demais. Queria começar te perguntando uma coisa, assim. Muita gente acha que a terapia é a única forma de desenvolver autoconhecimento. E eu gosto muito de falar que o autoconhecimento, a gente pode desenvolver de muitas formas. A espiritualidade, com certeza, me ajudou muito, sei que também te ajudou. E conversas com pessoas que se conhecem, com pessoas que têm uma saúde mental desenvolvida, isso também proporciona muito autoconhecimento. Eu acredito que conversas como a nossa, talvez as pessoas que estão ouvindo a gente não tenham alguém próximo que seja uma pessoa legal de trocar uma ideia, de se aprofundar em questões da vida, mas conversas como a nossa também pode trazer autoconhecimento. E eu queria te perguntar um pouco de o que o autoconhecimento proporcionou na tua vida, assim, como que tu percebe a tua jornada de autoconhecimento, o que é pra você autoconhecimento? Parece uma coisa tão subjetiva, assim, às vezes, muito, né? Então, a palavra autoconhecimento, acho que na minha época da minha adolescência nem existia muito. Nem se falava Nem muito se disso, falava disso, né? Hoje é muito comum as pessoas falarem sobre você precisa se conhecer, você precisa se encontrar. Eram coisas que antigamente... Encontrar seu propósito. Isso, antigamente ninguém falava muito, né? Eu acho que eu comecei a me encontrar muito dentro de um lugar que eu não era parecida com ninguém. E ali eu precisei me conhecer. Sim. Cresci com um irmão muito diferente de mim, com uma mãe muito diferente de mim. E isso me esticou muito para saber que eu talvez não me conhecia o suficiente. Porque eu tentava fazer o que as outras pessoas estavam fazendo, só que não funcionava. Tipo, que todo mundo estava vivendo e a forma de viver não encaixava naquilo Não encaixava. E daí eu comecei a ficar muito frustrada comigo e tentando entender por que eu reagia, né? De certa forma. Eu acho que as reações, elas são muito reveladoras, né? A gente pensa, não, mas estava no momento de crise, eu estava no trânsito. Mas eu falo, se alguém te espreme, só vai sair o que você tem, né? As pessoas falam, tipo, do nada eu tive um breakdown, eu surtei. Não é do nada, né? As coisas. Nunca é do nada, né? Então, o autoconhecimento acho que começou muito na minha infância, na minha adolescência, tentando me descobrir. Fui sim para fazer terapia quando eu tinha... Você começou com quantos anos fazer terapia? Eu tinha 17 anos. E minha mãe já tinha ido para a terapia para lidar com uma filha diferente. Tá. Era uma coisa que era tranquilo na época, tipo, fazer terapia? Porque jamais. Não. Porque só pra vocês entenderem, vocês me conhecem, sabem que eu sou cristã, já fiz alguns conteúdos sobre isso. Não é o foco desse canal, mas tem muita gente cristã que assiste a gente que hoje eu acho que tá um pouco mais tranquilo de falar que na terapia, assim,
que vai fazer terapia e tal, mas como que era isso uns anos atrás? Porque imagino que tinha muito preconceito Sim. ainda na igreja, né? A minha mãe sempre foi muito cabeça aberta. Então, pra ela fazer terapia era muito assim normal. E ainda mais hoje ela é uma conselheira, ela estudou muito psicologia. Então, pra ela era tranquilo fazer terapia. Tá. E ela que foi pra Primeiro. entender a filha que ela tinha. Porque era diferente Porque tava muito difícil pelo jeito, né? Aham. Então ela foi, e nisso o psicólogo falou: que tal você trazer sua filha pra fazer uma arte terapia? Então eu fui, meu primeiro contato com a terapia foi numa sessão de arte terapia. E você já fazia arte na época ou não? Eu gostava muito, mas não fazia não, né? Ah, tá. E daí eu tive que, então, desenhar coisas, pintar coisas. E depois a psicóloga foi e interpretou, enfim, tudo aquilo. Super a ver contigo essa terapia. Você gostou na época? Eu gostei muito da sessão, odiei o que ela falou. Não, a gente Foi não gosta muito bom. Não Que foi legal. basicamente ela culpou minha mãe de tudo. Ah, E naquele lugar eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim: não, mas minha mãe tá se esforçando Tá me aqui. ajudando. E ela tá culpando minha mãe. Eu acho que ela foi muito precipitada, né? Tá. Na conclusão dela. E daí foi. E era uma conclusão, um estigma assim, antigo de culpar muito os pais, principalmente a mãe, pelos Isso. problemas. Né? Exatamente. Que é uma coisa que hoje em dia a gente já não Antigamente acredita era tanto. muito forte bem mais forte. isso. Então, fui. Ninguém da minha igreja muito sabia que eu estava fazendo terapia. Hoje em dia eu falo livremente sobre isso, mas eu sei que antigamente havia sim um preconceito. E hoje nas igrejas ainda existe, né? Sim, Então, é muito importante a gente entender que a terapia, ela não substitui Jesus, mas que é uma grande ferramenta na vida de uma pessoa, para ela se conhecer, para ela ser uma pessoa mais consciente de quem ela é, né? Porque a gente não é só espírito, né? Com certeza. Então, quem é cristão, quem tem essa crença, a gente tem essa parte, mas tem o nosso corpo, a gente já falou disso, né? Já vi você falando também das questões biológicas que não estavam tão equilibradas e que muitas vezes é preciso medicação. Bom, mas vamos só voltando na pergunta da jornada do autoconhecimento. Então, você começou novinha porque não se encontrava, tipo, não se encaixava naquilo que você via, e isso começou a te fazer querer se conhecer mais para poder se aceitar, basicamente, poder entender. Basicamente isso. Eu queria me aceitar, eu queria estar feliz Sendo com quem você eu é. era. Isso. Isso é muito importante. Só que essa jornada, ela começou bem cedo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, eu sempre queria muito a real, não queria as coisas, não queria ouvir um elogio e falar, ai, tá bom, tá valendo. Não, eu queria saber, será que eu realmente sou boa nisso? Será que eu sou ruim naquilo? E eu fui sim, eu não falo que eu sou a ovelha negra da família, eu sou a ovelha colorida da família, porque eu fiz 3 faculdades pela metade até me encontrar, passei por muitas coisas pra eu me encontrar, então, e nunca senti que eu poderia encaixar naquele plano de ir naquela época era colegial, fazer tudo. Daí faz a faculdade, daí você casa, tem 5 filhos e tem uma minivan. Assim, não rolou na minha vida. Na ordem que é estabelecida pelo... Exatamente. Muito legal de você falar, porque eu escuto muito até das minhas pacientes e tal. O mundo tá mudando muito, né? Até a questão de que antigamente tinha que fazer uma faculdade, hoje em dia as pessoas já estão se abrindo para a possibilidade de, cara, você pode fazer se você quiser seguir uma profissão, mas você pode empreender, pode fazer muitas coisas. E essa questão de não se encaixar ou de talvez casar mais tarde, né? Que é uma crise também muito grande. Como que você foi fazendo com o teu autoconhecimento e aceitando, assim, que a tua vida não ia ser igual a das outras pessoas? Eu acho que em cada ser humano existe um momento crucial, né? Um momento que você encontra a verdade que ninguém quer falar em voz alta, é que você não tem controle, ponto. Você não tem controle da sua vida. Isso é muito importante. Só que Lição assim... número 1 na terapia, né? Não temos controle Isso. das coisas. Só que quando você encontra essa lição, talvez você está no meio de uma crise, né? Então, assim, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, mudei minha vida inteira. Eu tinha 18 anos e fui fazer faculdade. Cheguei na faculdade, odiei o curso, já estava tudo pago, né, o primeiro ano, e o que eu vou fazer, né? Tem que fazer o curso. E deu volta e eu não sei mais o que fazer. Então, ali eu perdi o controle, no sentido de eu não sei que profissão vou tomar. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo, não faço ideia do que eu vou fazer. E ali eu precisei entender que aqueles planos que eu tinha
nem sempre vão funcionar. Boa. Então, assim, as pessoas são ansiosas porque elas criam planos inatingíveis. Exatamente. Né? Então, assim, por que alguém é ansioso? Porque ela imaginou e ela tá vendo que não tá indo de acordo com o que ela imaginou. E daí ela fez, ai meu, deu ruim. E aí começa, tipo, nunca vou conseguir, nunca vai dar certo. Eu falo muito sobre o eu ideal e o eu real, né? A gente cria, tipo, esse eu ideal, que com tantos anos a gente vai casar e vai ter filhos e já vou estar resolvida profissionalmente e vou ser bem-sucedido. Mas aí, quando chega aquela idade específica e a gente se depara com outra realidade, gera uma crise, né? Com certeza. E se a gente não tiver flexibilidade para poder entender que cada vida, cada jornada, cada pessoa é diferente. Eu gosto muito de ouvir a tua história, porque, assim, acho que mostra para as pessoas que tudo é possível. É possível você se encontrar profissionalmente, mesmo depois de ter tentado várias coisas. É possível você encontrar uma pessoa legal e construir, né, um relacionamento bacana, mesmo não sendo na idade que a pessoa esperava. E isso, você percebe que, claro, Deus te ajudou muito nesse processo, mas o autoconhecimento te fortaleceu também para conseguir enfrentar e chegar até aqui nesse processo. E o autoconhecimento, ele é muito difícil também, sem conhecer quem te criou, né? Não querendo espiritualizar muita coisa, mas falando da real, que quanto mais eu conhecia Deus, mais eu conseguia me conhecer. Porque quando eu conhecia o que ele estava dizendo a meu respeito, eu começava a entender quem eu era. Porque eu acho que eu separar minha história da voz de Deus é impossível. Porque nos meus piores momentos de vida, ele estava ali falando para mim que estava tudo bem, que tudo bem que o mundo tá um caos, tudo bem que você é uma perdida no espaço e não sabe o que você quer fazer da vida, e todo mundo já tem dinheiro, já tem um apartamento, já conquistou as coisas, você tá endividada, tudo bem. Às vezes a gente fica nesse lugar assim de não tá tudo bem, não tá, porque não tá do jeito que eu pensei, ou porque todo mundo está bem, menos eu, e é uma grande mentira. Todo mundo vai batalhar em alguma área, todo mundo vai ter seus desafios, todo mundo vai ter seus dias difíceis e bons, né? Muito bom. Então, essa jornada de se conhecer não só me ajudou no meu relacionamento com Deus, mas também me ajudou no relacionamento com as outras pessoas. Isso. Eu queria entrar nesse assunto aí. Uma coisa que eu queria que você falasse, que a gente falasse antes de entrar no relacionamentos, é como uma pessoa que talvez está ouvindo a gente hoje, está falando, cara, eu não me conheço, eu não gosto de onde eu tô na minha vida, eu não me aceito como eu sou, a pessoa se compara com todo... Por onde que ela pode começar, de uma forma prática, assim, a se conhecer? O que você diria, tirando a terapia da equação, que eu sempre falo para fazer terapia, mas de uma forma prática hoje mesmo, assim, o que ela poderia se perguntar, refletir? Eu acho que começa muito com a nossa família de origem. Legal. As pessoas não pensam muito nisso, né? É verdade. Mas aquela coisa, fulano puxou o pai, puxou a mãe, a gente puxa as pessoas. Mesmo as coisas que a gente não queria puxar, né? A gente... às vezes, principalmente elas. Às vezes a gente tá ali e a gente se vê igual nossa mãe, igual nosso pai, igual nossos familiares. Reproduzindo aqueles padrões, vez após vez, né? Então, é importante parar pra pensar, né? O que eu começo assim, numa coisa bem básica. O que te traz energia e o que não te traz energia. Boa. São coisas bem simples, bem práticas que eu tô falando. Por exemplo... O que te faz se sentir leve, feliz, e o que suga você, né? Então, eu cresci com um extrovertido que o dia preferido era um churrasco para 50 pessoas. E que meu dia preferido é eu estar em casa sozinha, sem ninguém. Né? Então, assim, você vê uma grande diferença ali, né? A gente não se conhece, isso gera muita cobrança, né? Porque você fala, cara, tá todo mundo feliz de estar aqui, de estar fazendo isso, e por que eu me sinto mal? E eu queria estar lá no meu quarto, será que eu sou depressiva? Qual é o problema? Eu já me questionei muito isso, mas é tudo bem, né? Tudo bem. Tem até um outro episódio que eu falei sobre introversão e extroversão, e muita gente falou, caramba, não imaginava que era isso. Uma coisa tão simples. Mas é o jeito que a gente foi feito, e tá tudo bem. Com certeza. E entender, né, que às vezes a gente não vai ser igual nossos familiares, mas a gente vai, às vezes, carregar coisas que eles têm. Uma coisa que me ajudou muito foram livros. Ler sobre isso. Ler sobre quem é você. Ler sobre personalidades. Ler sobre também a questão da cura interior. O que você precisa de cura do seu passado. Então, o autoconhecimento foi uma jornada muito de ler coisas, estudar assuntos e deixar com que aquilo lesse a mim, né? Porque
Quantas vezes eu tava lendo uma coisa e era a minha vida que eu tava lendo. E era de outra pessoa, mas eu pensei, nossa, eu sou igualzinha, né? Eu passo por isso. Eu faço isso também. Nossa, que feio que eu fiz isso também. E não só ficar, nossa, a fulana tinha que ler isso daqui, que é pra ela. Isso. Sim. Então, essa jornada, assim, foi muito ler conteúdo e também de interagir, né? Boa. Interação com as pessoas é vital. Quando você fica isolado do mundo, você também não se conhece. Não. Então, A gente acaba conhecendo muito sobre a gente nos relacionamentos com as pessoas. com certeza. Né? Liderar pessoas, trabalhar com pessoas, ter chefe chato, ter chefe bom, ter colega incrível, ter colega traidor. Tudo isso ajuda. Tudo isso gera autoconhecimento. Que a gente vê a nossa reação com essas pessoas. A gente fala, opa, tem coisa aqui dentro que eu tenho que resolver. Exatamente. Então, a primeira pergunta que você falou é o que me energiza e o que me suga. Essa é uma pergunta muito legal e a gente já consegue ter uma ideia se a gente é mais introvertido, mais extrovertido. Isso dá muitas pistas também de como a gente pode organizar a nossa vida, nossa rotina e tudo mais. E outra coisa, olhar para nossa família de origem, olhar para as pessoas que nos criaram, as pessoas que a gente conviveu e ver o que tem de comum, o que a gente carregou, com quem a gente é parecido. Muitas vezes a gente cresce, às vezes ouvindo, nossa, você é igual ao fulano. Sim. E a gente nunca para pra pensar no que é igual, por que é igual, será que eu quero ser igual, né? Sim. Isso é muito legal. Às vezes você não quer, mas por que então? Exato. Então como eu faço pra mudar, né? Exatamente. Então essas perguntas são incríveis. E aí falando sobre relacionamento, que você falou, a gente se conhece muito nos relacionamentos, o que te ajudou o autoconhecimento nas tuas relações e que você percebe assim, que pessoas que não têm esse autoconhecimento acabam sofrendo muito? Por exemplo, pessoas que te intimidam. Existe um motivo porque alguém está te intimidando. Não é comum uma pessoa X intimidar e uma pessoa Y não intimidar, né? Então, assim, às vezes eu tava no ambiente e entrava um certo tipo de personalidade que me deixava ficando, assim, desconfortável. Então, eu me fechava, eu não olhava nos olhos, eu ficava num canto. E geralmente era uma personalidade parecida com meu pai. E pra quem não sabe, eu tenho uma longa história que meu pai abandonou a gente quando eu tinha 5 anos e ele era muito agressivo e violento. Então, quando eu via pessoas muito agressivas, muito voluntariosas, muito assim, barulhentas, eu já falava, não fui com a cara. Mas não é que eu não fui com a cara, era que me remetia a memórias que eu precisava resolver. Hoje já não tenho isso. Hoje alguém entra e eu vejo a pessoa simples, ponto. A pessoa tá ali, ela é diferente, ela é agressiva, ela fala alto. Mas não te dói naquele lugar que não me deixa com mais, né? Então, assim, isso é um exemplo. Um outro Legal. exemplo é que eu via que eu era muito defensiva. Então, quando um chefe falava assim, por que você não fez isso? Por fora eu estava super plena, né? Ai, me sinto muito, chefe, né? Mas assim, por dentro eu tava assim, como ele falou comigo, não sei o que lá, né? Sim, eu se ofendia com me facilidade. ofendia da maneira como alguém tinha falado. E tinha muito a ver que eu me sentia muito incompreendida quando era criança. Incompreendida porque eu era muito diferente dos meus coleguinhas. E aquilo gerou um negócio de me defender, né? E não precisa, porque o chefe só tá me corrigindo. Por que eu tenho que me defender, né? Então, até hoje, eu preciso sempre estar... Eu falo que a autoanálise diária... É muito ela importante. é uma coisa, assim, essencial para o nosso autoconhecimento, né? Muito. Então, a pessoa fala, como é que você faz isso? É muito simples, mas as pessoas às vezes não fazem. Termina o dia, eu paro e eu penso, por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu senti o que eu senti? Né? Por que eu tô estressada? Às vezes a gente nem se percebeu, mas alguma coisa ao longo do dia deixou a gente triste. E aí as pessoas não param pra se perguntar. São coisas tão simples, isso que eu falo muito pras pessoas. Não precisa, muitas vezes, ir pra terapia. Pode, vai te ajudar, ok? Mas se você fizer essa reflexão, cara, às vezes foi um olhar estranho que a pessoa te deu, aí passou pela tua cabeça, nossa, essa pessoa não gosta de mim. Aí carrego aquilo, e aí aquilo tem a ver, porque lá na minha infância as pessoas também fui rejeitada, sofri bullying na escola. Então isso é muito legal que você tá falando, e o que... Uma coisa que eu percebo muito em pessoas que têm um autoconhecimento desenvolvido é essa capacidade de falar sobre isso que você está falando, de dar exemplos sobre os seus próprios comportamentos, de falar de coisas que te machucaram muito no passado, mas que hoje você trouxe aquilo como um aprendizado, consegue falar aqui sem estar
tipo, chorando, ou poder até mesmo falar que tem pessoas que às vezes não conseguiram nem refletir sobre o que machucou. Sim, e às vezes a gente faz coisas como comer demais, Isso. dormir demais, treinar Trabalhar demais, demais trabalhar até. demais, pensar só no dinheiro, só Uhum. estudar, né? Como fugas, né? Eu tinha muitas fugas também. Ainda tenho algumas. Eu sempre me pego, opa, tô fugindo, né? A gente precisa parar e ver, né? Sim. Então, às vezes, eu me enfiava nos estudos, porque era a maneira de eu não encarar que minha melhor amiga da escola não estava mais sendo minha melhor amiga. É tão simples, mas é uma coisa que leva, assim, a gente a entender. Eu lembro uma vez que eu sempre estudei numa escola internacional, que então os alunos eram muito assim, eles ficavam 2 anos no Brasil e iam embora. Então eu sempre tinha uma melhor amiga que eu fazia aquela amizade dela e ia embora. Putz. Daí ela foi embora, o nome dela era Beth, eu amava tanto ela. Betânia. Daí eu abracei ela, ela chorou, falou, eu vou sentir saudade. E eu não chorei aquele dia. Eu falei, amiga, fica forte, eu vou te visitar, tal. Até hoje a gente se vê, a gente até se visita. E dela foi embora. Passou uma semana, eu tava subindo a escada e eu bati na quina da escada, o meu dedinho do pé, doeu muito. E eu sentei e eu comecei a chorar. Mas eu chorava copiosamente, assim, que nem não louca. Era sobre o dedinho do pé. Daí minha mãe chegou perto e falou assim, não é o dedinho do pé, né? E é ali que eu entendi, né? Ela falou assim, filha, você tem que aprender a sofrer na hora que é pra sofrer. Processar a emoção. Você do que tava tá com rolando. saudade, tem que chorar. Você tá triste, pode falar. Agora, você passou uma semana, você bate no pé da escada e você tá chorando que nem uma louca, né? Não faz sentido, né? Mas faz. Depois, quando a gente para pra pensar, tinha uma coisa sobre mim que eu tinha uma angústia que me pegava, assim, desprevenida. Eu não sabia de onde vinha, eu ficava muito angustiada. E do nada eu tava conversando, eu ficava séria. E logo que eu conheci o meu marido, Israel, ele falava, tem alguma coisa, do nada você fica séria e fica triste e vai pra outro lugar. E eu não sabia de onde era aquilo. E aí eu começava a pensar, falar, mas cara, o que acontece e tal? E pensando muito, e esses pensamentos de autoconhecimento, que eu pensei e falei, cara, desde que eu era criança, quando eu me sentia muito feliz, eu percebi que eu ficava angustiada. Quando eu me sentia, tipo, tava numa situação muito alegre, daqui a pouco vinha uma tristeza, eu não sabia por quê. Eu comecei a lembrar que quando eu era criança, eu tava muito feliz, eu lembrava que meus pais eram separados. Então, se eu tava muito feliz numa situação com a minha mãe, a hora que eu lembrava que meu pai não tava junto, eu ficava triste porque meu pai não tava ali. Eu falava, não posso... Eu pensava isso, eu não podia ficar tão feliz, porque meu pai não tava vivendo aquele momento junto. Então você boicotava a sua felicidade. Boicotar. E quando eu tava com a minha mãe, principalmente em Natal, Ano Novo, porque ou eu tava com um ou eu tava com outro. Entendi. E era sempre aquele sentimento, é uma coisa feliz, mas não posso estar completamente feliz porque tem alguma parte de mim que eu tá amo. Aqui. E aí eu tava com aquilo na minha vida adulta. Mas se eu não... Tem muitas pessoas que nunca pararam pra tentar se entender. E depois que eu entendi aquilo, às vezes vem ainda, mas hoje eu sei que vem e eu falo comigo mesma. Eu falo, eu posso estar feliz, não tem problema. Meus pais também estão felizes, eles seguiram a vida deles. Sim. Tá tudo bem, eu tenho meu marido. E aí eu faço essa conversinha assim e daqui a pouco passa. E tá tudo bem também sentir, né? Com certeza. Mas como é importante a gente perceber, porque essas reações que você falou, que são às vezes desproporcionais, como chorar pelo mindinho do pé, ou um sentimento que vem do nada, tem uma explicação, né? A gente parar pra pensar, aquilo vai vir à tona e pode virar uma baita lição que a pessoa vai levar pra vida. E muitos relacionamentos são quebrados por causa disso, porque você não se conhece, você agiu no seu inconsciente e acabou prejudicando a vida de alguém. E daí você se pergunta, por que eu não tenho amigos? Por que eu não tô casado? Por que eu não tenho filhos felizes? E tem tudo a ver com, às vezes, muitas formas que a gente age sem perceber, né? Exato. Então, hoje em dia, a gente tá numa sociedade que não é um lugar, eu diria, saudável de relacionamentos, né? Todo mundo se relaciona via internet, a gente não para ter conversas profundas, e daí a gente acaba também não celular, se conhecendo e se conectando com alguém, né? Isso. E eu acho bem legal você ter falado isso, porque é uma coisa que aparece demais, sempre quando eu falo no Instagram, essa questão de relacionamentos. E a falta de autoconhecimento no relacionamento, seja amoroso, seja entre familiares, com filhos, isso interfere muito. E essa questão da correria mesmo, da superficialidade, até entre familiares, as pessoas não pararem mais pra falar o que elas estão sentindo de verdade, o que tá incomodando de verdade, ou conseguir se importar com o que tá passando pra outra pessoa. Então, se a gente pudesse dar algumas dicas práticas, assim, do que você tem visto em relação a
relacionamento de uma forma geral, para que as pessoas possam se conectar melhor e usar mais o autoconhecimento a favor dos relacionamentos, assim? Eu acho que precisa fazer um check-up, né, que eu falo, de semanal ou mensal, de como tá o seu relacionamento, né? Legal. E não colocar a culpa toda no outro, né? Então, assim, quando eu conheci meu marido, que também é Israel, viu? A gente não é casado com o mesmo homem, são 2 Israéis. E o Israel, eu e ele, a gente fazia 3 perguntas chaves uma vez por semana no nosso namoro. Era muito divertido essas 3 perguntas. A primeira pergunta era: o que você não gosta que eu faço? Né? 2, o que eu não faço que você gostaria que eu estivesse fazendo? Né? Legal. E 3, o que você gosta que eu continue a fazer? Que você quer que eu continue a fazer, né? E era muito legal, porque eu tinha que dar a chance pra ele falar, e ele falava o que ele achava, e eu falava o que eu achava, e pronto. Então, nunca era num jantar romântico, essa conversa nunca era num momento, assim, legal, tipo, prestes a chegar uma sobremesa. Não, era num momento, assim... Bem descontraída do dia a dia. E foi muito legal, porque o combinado era que a gente não ia falar nada, a gente só ia escutar e pensar. E que a gente só poderia falar o que a gente não gosta no outro depois de 7 dias, porque a gente fazia toda terça. Então a gente teria que, por exemplo, se ele me fizesse uma coisa que eu não gostasse na quarta, eu teria que esperar até terça. Era muito bom. Porque muitas vezes o que incomoda que o outro fez é ridículo. E é irrelevante, que já passou 2, 3 dias, já passou. E que você pode perdoar, e que você pode passar por cima, né? Mas não, a gente quer ter DR todo dia. A gente quer falar todo dia. Ou a gente nunca quer ter DR. Ou se alguém fala uma coisa pra gente, a gente já entra na defensiva, já tem que discutir, já tem que pedir perdão. Evita o máximo, né? Exatamente. Então, foi muito legal. Que eu legal, vou contar uma gostei. história bem engraçada. Conta. Que não é engraçada, mas a gente casou, né? E a gente esquecia, porque a gente já tava tão já ajustado. Mas eu falei assim, e aí, lindo, vamos para as nossas perguntas hoje. E naquela manhã, só pra ficar bem claro, naquela manhã eu tinha acordado cedo. E eu falei assim, mano, eu não vou fazer o café da manhã. Porque eu tô cansada, eu vou trabalhar. E daí eu senti, não, eu vou fazer o café da manhã. Daí eu fiz o café da manhã. E daí ele chegou, foi comer o café da manhã. E daí eu falei, aí, vamos para as nossas perguntas. Daí eu falei, o que você gosta, que você gostaria que eu fizesse? E daí ele falou assim, meu café da manhã. Tipo assim, eu falei, nossa, daí isso me incentivou a fazer mais o café da manhã, porque eu não sabia que isso era importante pra ele, né? E daí ele falou, e você? Eu falei, eu gosto quando a gente tá no meio da noite, dormindo, daí você no meio da noite vai e me abraça. Dele, você jura que eu queria fazer isso hoje? Só que eu pensei, eu vou te acordar, então não fiz. Olha só. Então, assim, são coisas tão Simples. Pequenininhas que afetam a vida de alguém. Então, assim, tô dando um exemplo bem banal, tá, gente? Sim, mas é importante. Mas, assim, muitos de nós não temos nenhum tipo de conversa. Delas acumulam e viram... Depois de 10 anos, vira um monstro, né? Tipo assim, eu te odeio, você faz anos que me desrespeita. Mano, quando? O amor acabou, né? Não tem... O amor acabou. Mas, tipo assim, do nada, né? O amor não acaba em 24 horas, ele acaba ao longo de anos e anos de sendo desrespeitado, não valorizado e assim por diante. Exatamente. Se a conversa fosse diária ou semanal, como vocês estavam fazendo, né? Com certeza muitos relacionamentos não iam chegar até o fim, porque tá sendo uma manutenção feita ali semanalmente, né? E também eu acho que pelo fato de que eu casei tarde, pra você que solteiro que tá aí mais solteiro, por mais tempo. Você casou com quantos anos mesmo? Eu casei com 33. 33. Não acho tarde, né? Eu acho que tarde seria 47. Comparada a mim, 50. casei com 18. Comparada com... Foi bem Ela mais me acha tarde. louca. Eu acho muita loucura casar com 18 anos. Mas deu tudo certo. Deu tudo ainda certo, bem. graças a Deus. 8 anos já. Muito bom. Então, eu casei com 33. Hoje eu tenho 38, né? Sim. Tenho 5 anos de casada. E eu casei mais tarde que todas as minhas amigas. Então, todas as minhas amigas casaram 23, 24. Eu fui madrinha de todas, fiz o chá de cozinha de todas. Nossa. Participei dos nascimentos de todas todas têm filhos até hoje. Sim. Então, foi muito legal viver essas histórias que eram histórias muito diferentes da minha, Sim. né? Teve dias que eu ficava triste, porque eu pensava, eu devo ter alguma coisa muito errada comigo, porque elas
eu sou legal, né? Sim, o que E tá elas acontecendo? também são, Aham. e todo mundo, a gente cresceu junto, a gente teve a mesma história, só que elas estão numa página que eu nem cheguei nem perto, né? Uhum. E ali eu precisei lidar muito com as minhas inseguranças, de entender que tudo bem se eu nunca casar, tudo bem se eu nunca tiver filhos. Tive que aprender a lidar com os tudo bens da vida, né? Que são muitos. Aceitar coisas que estão fora do nosso controle. Não tem como estralar o dedo e tá casada. Com certeza. Mas eu acho que é muito legal, não sei se era essa ponte que você ia fazer, mas que com certeza você tinha muito mais autoconhecimento do que eu, por exemplo, que casei com 18 anos. Isso, era isso que eu ia falar. E a chance de dar certo é muito maior quando a pessoa tá mais madura pra... Sim, então, quando eu casei, eu não era mais aquela menina que quando eu tive 24 anos eu fui noiva. E eu sei que se eu tivesse casado com 24 anos, eu teria feito um caos no meu casamento. Deus sabe o que Você faz. não tava bem, não tava... Tinha coisas pra resolver. Eu tava transferindo um monte de carência numa pessoa, em vez de encontrá-las resolvidas em Deus e sozinha, né? Então, quando eu casei com meu marido, ele já também era um homem mais maduro, já tinha vivido muitas histórias, e acaba que a gente acaba sendo mais fácil de se conectar e de se adequar, porque a gente já tem menos bagagem emocional pra dentro de um relacionamento. As coisas já estavam mais entendidas, assim, dentro de ti. Você já sabia as coisas que te ativavam, as coisas que eram, que enfim, que te magoavam. Eu acho que isso é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que nos relacionamentos, muitas vezes, vai vir à tona tudo aquilo que a gente não resolveu, né? Então, as nossas mágoas, a gente vai projetar no outro, as nossas expectativas, as coisas que a gente não, enfim, não resolveu, vão aparecer. E com certeza, se isso já tá melhor resolvido quando chega essa época de ter alguém morando junto todos os dias, isso vai facilitar demais, né? Com certeza. Muito. Nossa, só por Deus mesmo, porque a minha deu tudo certo. Mas, assim, é uma coisa que acho que resumindo um pouco disso que a gente tava falando aqui, o processo de autoconhecimento não precisa ser uma coisa tão complexa assim. Começa com coisas simples, como você se observar, se você se fazer perguntas, você ter relacionamentos profundos, conversar com as pessoas, né? Perguntar, às vezes, coisas simples, de pedir um feedback pro seu chefe, né? Falar, como que você tá, o que você tá achando do meu trabalho? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Nas amizades, a gente ter essa troca também, principalmente nos relacionamentos amorosos, também com família. Então, fazer essas perguntas, se observar, se perceber ao longo do dia. Eu achei muito legal que você trouxe isso, que é uma coisa que eu falo muito pros meus pacientes. No final do dia, analisar o dia, se quiser até anotar e fazer anotações e escrever sobre o que aconteceu. Sim, e questionar os seus pensamentos fatalistas, né? Eu falo, a gente tem uns pensamentos muito loucos. Muito. Porque sempre, né? Porque eu nunca vou dar certo, porque eu nasci e vou morrer assim. Nunca vou encontrar ninguém que me ame. Porque eu sempre vou ser pobre, porque a gente tem umas coisas muito loucas, né? E assim... E questionar. Às vezes você tá também no seu dia a dia e de repente você sente uma tristeza profunda. Por quê, né? Ou, por exemplo, alguém entrou e você se sentiu ameaçado. Por que você teve medo, né? Por que você se comparou? Por que você se sentiu inferior ou superior naquele momento? Então, assim, todos nós temos que parar e questionar as nossas coisas. Gritei com alguém, né? Fui grossa com alguém sem necessidade. O que aconteceu? Qual necessidade minha não estava sendo atendida que me fez agir daquela forma? Tem muita coisa boa. Muita coisa pra se conhecer. É um assunto gigantesco, né? É um assunto gigante. Mas, então, assim, eu queria, pra gente ir já caminhando pro fim dessa nossa conversa, que eu tenho certeza que já deve estar te fazendo pensar muitas coisas aí, você que tá assistindo e ouvindo, pensar sobre a sua vida. O que você diria que foram as lições mais importantes na tua vida, assim, na tua jornada de autoconhecimento, especificamente, e que hoje você gostaria de compartilhar com quem tá ouvindo? Nossa. Ai, complexa essa pergunta, né? É, né? Acho que fez uma pergunta grande. Mas você falou uma lição muito boa, que é que você tem que se deparar, que é não tem controle de nada. E isso é uma coisa bem importante, quando a gente entende isso e consegue entregar, né? Seja pra Deus, se a pessoa que tá ouvindo acredita em Deus, mas enfim, acreditar que as coisas vão acontecer. Eu acho que não existe padrão, né? Boa, eu acho não existe padrão. Eu acho que quando a gente aceita quem a gente vê que ninguém encaixou nenhum padrão até hoje, né? Que o padrão é uma ilusão, o padrão que todo mundo tem que ser desse jeito. De beleza, o padrão de vida, de tudo, né? Então, assim, a gente chega nesse ponto que eu não posso me mutilar por dentro, sabe? Me judiar
Porque eu não atingi um padrão que alguém teve pra mim, né? Então, a expectativa assim, dos eu outros. falo, se eu nunca te decepcionei, pega a senha, sabe? Chegará a sua vez. Porque é verdade. Todos nós vamos decepcionar alguém. Nós talvez nunca vamos atingir as expectativas de alguém na nossa vida. Boa. Mas a gente pode sim. O único padrão que existe é a verdade absoluta. Isso pra mim, como cristã, que é Jesus Cristo. Ele é o único padrão que é real, certeiro. Então, tudo na minha vida, eu penso o que ele sentiria, o que ele pensaria. Porque senão, eu fico louca querendo fazer o que fulano de tal acha que é bom, né? Então, Aí assim, as pessoas mesmo discordam do que elas têm de expectativa pra gente, né? Sim. E quem que a gente vai atender? E daí a gente atende uma expectativa e daí logo decepciona surge mais uma, Uhum. né? Então, assim, é never ending, nunca acaba, É. né? Então, assim, é um alvo, daí mais outro alvo, Aí e daí você mais casa outro e alvo. pergunta quando vai ter filhos, e aí depois tem isso. Aí tem sempre alguma coisa a mais, né? O próximo passo. Sempre alguma coisa. Aham. E acho que uma das maiores lições que eu aprendi foi o contentamento, né? Muito bom. O contentamento de estar feliz com pouco, de estar feliz com muito. Eu morava num apartamento de 32 metros quadrados, né? Uhum. E eu lembro que a moça da faxina veio na minha casa, que ela me viu desde pequena na casa da minha mãe, e ela falou assim, olhou pra mim, falou, nossa, eu esperava mais de você. Ai, meu Deus, você falou assim. Sabe aqueles apartamentos que você entra de frente e sai de ré? Aham. Era esse tamanico de lugar que eu morava. Aham. Mas a gente conseguiu comprar com muito esforço, era pequenininho, mas era nosso. Uhum. E eu levei susto, né? Porque essa senhora, ela morava na comunidade, ela não era uma mulher que tinha também uma casa própria, mas ela falou assim, nossa, eu esperava mais de você. E daí eu fui pro meu quarto, ela foi embora, limpou a casa em, sei lá, 10 minutos, tô brincando. E eu fui pro meu quarto e eu falei, pô, Deus, que vergonha, né? Até ela Assim, esperava mais. Até ela esperava mais, ela nem é da minha família. Aham. E ali eu senti muito Deus falando assim pra mim, o que eu te dou é o melhor. Eu falei, não é, o melhor é uma casa em Beverly Hills, né? O melhor é um carro X. Aham. Ele falou, não, o que eu te dou é o melhor, porque é o meu tempo e a minha maneira. E ele falou, começa a celebrar. E daí eu comecei a celebrar o meu mini apartamento. Uhum. E daí passaram-se, a gente falou, vamos ficar aqui 2 anos. Passaram-se 4 anos. E eu tava começando a ficar ansiosa. Uhum. Porque eu queria sair daquele apartamento que já não cabia minhas coisas. Nem cabia, às vezes, as compras que eu tinha que fazer de alimentos. Uhum. E naquele dia que marcou 4 anos, eu acordei muito triste. E eu falei, poxa, são 4 anos, a gente não consegue vender esse apartamento, né? E daí eu senti no meu coração, celebre. Aquela mesma palavra que falou, celebre. E eu comecei a celebrar. Depois de 2 horas, bate a vizinha na minha porta e fala assim, ô, dona Zoe, você tá vendendo o apartamento? Eu falei, Nossa. eu estou. Eu falei, você conhece alguém? Ela falou assim, eu que quero comprar. Acredita que a vizinha, ela estava alugando o apartamento no mesmo andar, só que ela queria comprar um naquele prédio, porque ela tinha gostado daquele prédio. Uhum. Então ela falou, você tá vendendo ele com tudo? Eu falei, com tudo, você quer? Ela falou, eu quero, mas não quero que você venda pra ninguém. Então ela já me deu um cheque, olha essa história, ela me deu um cheque, isso? calção, pra garantir, reservar que ela ia ser a compradora. Aham. No dia seguinte ela veio com o corretor, enfim. Daí a gente vendeu, e daí eu pensei, e agora, pra onde a gente vai? Né? Nossa, foi E super daí- repentino. Foi de repente. E daí eu falei, Israel, liga lá pra aquele apartamento que a gente viu, que a gente gostou tanto. Daí ele ligou, o homem falou assim, não dá mais, já fechei negócio com outra pessoa. Putz. Nossa, daí eu fiquei arrasada. Ele falou assim, cadê a mulher que tava celebrando? Aham. Né? Cadê a mulher que tava celebrando? Enfim, daí, no dia seguinte, o cara falou assim, o cara desistiu, é de vocês. E daí a gente mudou para esse apartamento bem maior, de Que 145 metros, né? Nossa. Comparado com 32. E daí a gente mudou, tava todo mundo feliz. E a lição do contentamento é essa. Aham. Que daí na hora que a gente tava empacotando, desempacotando tudo, Israel pergunta pra mim, falou assim, ô linda, você tá feliz? E eu falei, eu tô, mas acredita que eu também já tava antes? Né? Uau. E é esse lugar que a gente precisa estar, É. né? Tipo assim, de total desprendimento, que o mais importante são os nossos relacionamentos que a gente tem na vida. Uhum. É quanto a gente ama a Deus, o quanto a gente ama as pessoas, o quanto que você foi
sabe, fiel aos seus relacionamentos, amoroso com as pessoas na sua vida. Porque no final a gente não leva nada, nem a nossa roupa a gente vai escolher, né? Nem o look do dia. Nem o corpo que a gente tem. É verdade. E a gente vai precisar, então, viver a nossa vida. E aprenda, então, contentamento quanto antes, pessoal. Porque mais leve a vida será, né? Porque essas coisas são muito passageiras. Mas a vida não. Dentro da gente não é. Muito bom, Zoe. Muito bom. Nossa, eu queria ficar conversando um tempão, mas eu acho que deu pra gente... Com certeza, se você ouviu até aqui, você deve ter tirado algumas reflexões. Se você quiser, volta, escuta, anota as perguntas, as lições, as dicas que a gente deu aqui, porque eu tenho certeza que vão te ajudar no teu processo, na tua jornada de autoconhecimento, para os teus relacionamentos serem melhores, para você viver uma vida mais leve, se aceitando a tua jornada, que cada jornada é única. E Zoe, queria te agradecer muito por ter compartilhado a tua história, suas histórias ser sempre super verdadeira e vulnerável, isso é muito Obrigada, importante pra mim. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, e se você gostou, compartilha aí no Instagram, me marca a Zoe, marca eu também pra eu poder saber que vocês estão gostando e compartilhem com os amigos de vocês também. Até a próxima. Tchau, Até mais. Tchau.